Bom, é claro que a gente tinha uma tensão nesse primeiro jogo, até começar ali os primeiros passes, acredito que vai tirando esse nervosismo, essa angústia, né, do primeiro jogo, essa tensão toda. Depois as coisas foram acontecendo naturalmente, acredito que a gente estava muito preparado para esse primeiro jogo, para fazer uma boa estreia. Acredito que foi uma excelente estreia, a gente não perdeu, não sofreu gols e conseguiu marcar dois, que é importante pra gente. Acredito que teve dois períodos do jogo ali em que a gente deu mole, baixou um pouco a intensidade do jogo e é claro que um trocadilho esperança, teve esperança de a gente conseguir um resultado melhor na partida. Nos 15 minutos finais do primeiro tempo, acho que a gente deu uma baixada de ritmo, depois do gol a gente baixou um pouco também. E ali no meio da segunda etapa a gente também baixou um pouco do ritmo, erramos algumas saídas de bola que deram o contra-ataque, eles tiveram a oportunidade até de repente empatar. Bom, mas a gente também tem que ressaltar o bom trabalho que a gente fez. Acredito que tem alguns detalhes a ser ajustados e o Felipe deve puxar nossa orelha um pouco ali também. E ele pediu no intervalo para a gente voltar melhor, acelerar a troca de passe, porque a gente fez o gol e deu uma baixada. Então, assim, foi bom, mas tem coisa para melhorar ainda e a gente vai melhorar para esse grande jogo contra o Chelsea. Mais um jogo sem sofrer gols, como você frisou bem, e nosso ataque, como sempre, sendo decisivo. Acredito que as oportunidades que tivemos a gente conseguiu concluir a gol. Mas foi bom um primeiro início de campeonato mundial para a gente tirar essa tensão, esse nervosismo. 2-0 que nos dão 3 pontos e uma tranquilidade no grupo, e agora comemorar a vitória, claro, e depois pensar no Chelsea. A gente sabe que tem aquele friozinho na barriga pro primeiro jogo, mas acredito que a gente fez aquilo que foi proposto pelo Mister, e bom, todo mundo de parabéns pelo esforço, pela dedicação, pela parte tática, técnica também que a gente conseguiu desempenhar hoje. E agora é pensar no Chelsea. Primeiro que nada, disfrutar desse momento que o clube também está passando. Representar Flamengo aqui para nós é algo muito especial. Mundial de clubes, poucos têm oportunidade de estar aqui, então a gente fica muito feliz por isso, feliz também pela vitória. Sabemos que era um jogo que poderia ser difícil pela estreia, ansiedade, tem muitos fatores, mas a gente fez um grande show e por isso estou contente. Eu acredito que o rival para hoje, acredito que era bom para uma estreia, mas também, como fala Zico, é bom se testar já no começo, para ver como a gente está. Mas daqui a pouco a gente já vai enfrentar eles, independentemente também de quem a gente enfrente. O Flamengo tem uma identidade, uma forma de jogar. Acredito que isso é o mais importante, a gente continuar do mesmo jeito. Sim, feliz à vontade já, muitos anos de Mengão, querido. Assim que nada, feliz por ajudar meus companheiros, por sentir-me bem e continuar nessa pegada. Eu acredito que a gente manteve a identidade do nosso elenco do Flamengo, de jogar do mesmo jeito, ficar com a bola, atrair o rival, criar espaços. Sabemos que eles tínhamos umas marcas individuais, então a vezes temos que pegar menos na bola, mas em determinados lugares do campo a gente fez a diferença. Feliz por isso, porque a vezes tem estreia, ansiedade, outros fatores que podem atrapalhar, mas a gente deixou isso para trás e fez um grande show. Sobre o rival, assim, é um grande elenco mundial, como o Chelsea, que tem grandes jogadores, que tem investimentos muito superiores ao que é da América. Depois, dentro do campo, obviamente 11 contra 11. A gente acredita que o mais importante é manter a nossa identidade, nossa forma de jogar, nosso jeito, como a gente sempre fez. E ir para mais um jogo, assim, sabemos que vai ser com certeza um jogo muito difícil, muito pegado, mas tentaremos vencer ele para tentar pegar a primeira vaga, que é o mais importante. Me senti muito bem. Acredito que isso tenha acontecido também pela receptividade dos meus companheiros. Eles foram, digamos, incríveis comigo de me receber, e eu tenho um jeito dentro de campo que, falo bastante. E só fui eu mesmo e acredito que me receberam bem. Só quero o bem do grupo, faço isso de coração aberto para o bem, né, da equipe. E do jeito que eles entendem o futebol, do jeito que eles jogam, as características deles, acredito que encaixa com as minhas, e agora é só trabalhar bastante para continuar melhorando e desfrutando juntos. Então, essa é uma competição internacional que acaba sendo um pouco difícil de interpretar isso, né? Isso provavelmente eu vou viver um pouco mais quando
voltar para o Brasil e sair dessa competição, porque querendo ou não, essa é uma competição internacional, então acaba sendo diferente. Mas com certeza a experiência do Felipe e a mentalidade que ele está implantando aqui no Flamengo, com certeza ajuda as minhas características e ajuda a maneira que eu sempre vim trabalhando, e com certeza dá para ver o resultado que a equipe está na direção certa. Olha, espero um jogo muito bom, duas equipes que joga para frente, né? E sabemos que vai ser um jogo muito difícil. Vamos estudar bem o Chelsea, né? Nós estamos falando de um time europeu que tem grandes jogadores, rápidos, jogadores leves na frente que pode decidir o jogo. Então, a gente tem que estar com a cabeça no lugar. Vencemos, passamos dessa fase do primeiro jogo, né? Todo mundo esperando que o Flamengo ganhasse, ganhamos. E agora vem o Chelsea pela frente, a gente tem que estar com a cabeça boa, cabeça no lugar, trabalhar a partir de amanhã já pensando no Chelsea, para a gente poder fazer um bom jogo. Olha, é uma competição diferente, né, daquela do ano de 2019, mais clubes, e é difícil falar desse primeiro momento daquele 2019, mas hoje somente pensar nesse Mundial que a gente tem pela frente, com uma dificuldade maior, mas a gente veio para poder fazer história. A gente sabe que a gente tem que estar bem tranquilos em fazer o nosso melhor, porque é isso que vai levar a gente a chegar lá na frente. E começamos com o pé direito, então agora é pensar no Chelsea, um grande jogo que a gente tem pela frente. Acho que o jogo que todo mundo está esperando, né? E a gente também, então a partir de amanhã já trabalhar pensando no Chelsea e fazer um grande jogo sexta-feira. Olha, claro que o estádio é muito maior, né? Eu acho que o do Brasil, mas foi bonito de se ver as duas torcidas cantando, vibrando, né? E o Mundial é isso. A gente espera o estádio cheio, total cheio, né? Mas alguns jogos não vai acontecer isso, mas pela estreia achei que os dois lados do torcedor veio, apoiou a equipe o tempo todo, então a gente ficou muito feliz pelo apoio da nação. Olha, de bagagem que eu vejo, a nossa equipe hoje é uma equipe muito melhor do que aquela, né, 2019. E temos jogadores muito experientes que já viveu isso jogando na Europa, alguns jogadores que viveu isso também jogando aqui no Flamengo em 2019, e a gente vem com a cabeça diferente, né? Porque 2019 foi um ano muito atípico, batemos na trave, a gente sentiu aquela sensação que poderia ter vencido, e esse ano é uma competição mais longa, né, com outros times da Europa maiores, e a gente vai trabalhar pensando jogo após jogo, não pensar lá na frente já, mas sim no próximo jogo, para a gente poder fazer um bom Mundial. Querendo ou não, tem uma ansiedade, até por conta de você não conhecer muito o adversário, né? A gente, lógico que tem informações, tanto coletivamente como individualmente do adversário, mas é diferente você estar dentro do campo ali e você não saber o que vem do outro lado, né? O que pode mudar. E a gente sabia que eles tinham um domínio muito grande dos jogos lá no país deles, então eram jogos que eles tinham uma dominância muito grande, então também era um fator que a gente não sabia como eles viriam, se eles viriam tentar propor o jogo ou se viriam numa situação mais fechada. Então sempre uma surpresa ali no começo do jogo, mas acredito que a gente lidou bem com isso, conseguimos abrir o placar, conseguimos deixar o jogo um pouco mais tranquilo. Em alguns momentos foi complicado, porque eles acabavam deixando os jogadores na frente e não voltavam para marcar, então tinha que ter esses encaixes. Mas acredito que a gente se defendeu muito bem, o Rossi foi pouco acionado, felizmente, e quando foi, compareceu também, então feliz pela estreia, acho que uma estreia sólida, com uma vitória boa, que nos dá a primeira colocação do grupo, até pelo saldo, e agora daqui a 4 dias a gente tem um jogo muito difícil, em que a gente vai se preparar muito para deixar tudo em campo e conseguir o resultado positivo. Bom, eu sabia que... Eu falei na coletiva mesmo sem saber que ele ia ser titular mesmo, não falei sabendo de alguma informação que vocês não sabiam, mas é um grande jogador e dentro de um time como o nosso fica fácil dele se adaptar. Ele
Eu não peguei o primeiro dia dele aqui, porque eu estava na seleção, mas desde o primeiro dia que eu cheguei, eu senti ele já muito à vontade com as nossas dinâmicas. Como eu disse, tem algumas semelhanças em algumas coisas que ele já fazia, então aí fica mais fácil para ele ainda, porque é um jogador de top mundial, não sei por quanto tempo, foi top 3 da melhores jogadores do mundo e tem o currículo que ele tem. Então sabia que ele teria uma facilidade muito grande para se adaptar. Felizmente hoje já foi titular por algumas circunstâncias e deu conta do recado. É um jogador que a gente sabe o que pode esperar dele e ele, tenho certeza que ele vai entregar para a gente dentro de campo.